Então, galera, estamos começando nossa primeira aula sobre história do Brasil. Nessa parte 1 hoje, nós vamos entender como Portugal se transformou num país e como Portugal vai ser o pioneiro, o primeiro a sair nas grandes navegações. Pois bem, gente, na nossa última aula nós comentamos sobre o final do Império Romano do Ocidente. O que aconteceu com a parte ocidental de Roma? Logo no começo da Idade Média, haverá a formação de diversos reinos, chamados de reinos germânicos ou reinos bárbaros. Gente, não precisa saber o nome desses reinos para a prova, só quem vai fazer a segunda fase mais para frente. Mas nesse momento vamos localizar a Península Ibérica. E eu espero que vocês se lembrem onde está localizada a Península Ibérica, que é ali onde estavam os reinos de suevos e visigodos. Nesse primeiro momento, gente, o que é importante entender? Que todos esses reinos, na verdade, germânicos, cada um ao seu tempo, eles vão se converter ao cristianismo. E aí, esses reinos cristãos vão acabar entrando em contato com povos islamizados. Por quê, gente? O que é um povo islamizado? É um povo que se converteu ao islamismo. O islamismo, gente, seguindo minha setinha aqui, ó, ele vai surgir na Península Arábica, na cidade de Meca, por meio do profeta Maomé. O islamismo ou Islã, ele vai ser uma religião monoteísta e os seus seguidores vão ser chamados de muçulmanos. Então, após a morte do Maomé, gente, o Islã ele vai se expandir para todo o Oriente Médio, também para o norte da África e no século 8 depois de Cristo ele vai chegar na Península Ibérica, onde estão os reinos germânicos que eram cristãos. Então, gente, esses muçulmanos vão acabar entrando em contato com os futuros reinos de Portugal e Espanha. Então, a primeira parte importante para a gente é por que Portugal vai ser o pioneiro, por que Portugal vai ser o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Então, tudo aqui, gente, são causas. O que vai levar Portugal a isso? Primeira causa, Portugal vai ser o primeiro reino com poder centralizado na mão de um monarca na Europa. E como que Portugal vai se formar enquanto um reino? Através das guerras contra os muçulmanos. Esses muçulmanos também eram chamados de mouros, gente. Se você vê mouro ou sarraceno, é a mesma coisa. Povos que tinham como religião o islamismo. E como que vai chamar as guerras entre cristãos e mouros? Como o próprio nome diz, gente, guerra de reconquista. Os cristãos desejavam reconquistar os territórios que os muçulmanos haviam conquistado. Inclusive, gente, aqui no mapinha da frente, ó, especialmente nesse primeiro do século XI, ó, então a parte centro-sul da Península Ibérica vai ser dominado pelos mouros muçulmanos, enquanto todos esses reinos aqui vão ser reinos cristãos. Então é através da guerra que Portugal vai se formar enquanto país. Mas como assim, Cadu? Percebam que aqui nesse pontinho existe um nome portucalense, o chamado Condado Portucalense. Haverá, gente, pessoas, cristãos de diversos locais da Europa que vão querer ir até a Península Ibérica lutar contra os muçulmanos. E haverá um cara de uma província da França chamada Borgonha, um cara chamado Henrique. Henrique de Borgonha se muda com a sua esposa e o seu filho para a Península Ibérica para lutar contra os mouros. Como forma de recompensa, Henrique ganha um território. Esse território vai se chamar Condado Portucalense. Percebam que do Condado de Portucalense é que vai se formar o Reino de Portugal. Como que vai se formar o Reino de Portugal então, gente? Henrique de Borgonha ganha o território, mas era um território que era preso ao Reino de Castela. Anos depois, o seu filho Afonso Henriques de Borgonha, no ano de 1139, ele vai declarar a independência do Condado Portucalense. Agora não mais condado, agora Reino de Portugal. E Afonso Henriques vai ser o primeiro rei de Portugal. E agora Afonso Henriques vai concentrar
todo o poder político nas suas mãos. Temos aí uma centralização política. Portugal, gente, é o primeiro reino da Europa a ter uma centralização política, a formar um Estado nacional moderno. E isso foi de forma precoce, porque isso é no século XII. A maior parte dos outros reinos só vão ter isso no século XV. Então, a primeira causa para a gente, Portugal é o primeiro reino a ter uma centralização política. Segunda causa. Então, a primeira dinastia, gente, a primeira família a governar Portugal vai ser a dinastia de Borgonha. Essa família vai governar Portugal por pouco mais de 200 anos, até que o seu último rei, chamado Dom Fernando, vai falecer e ele vai deixar uma única filha como herdeira, a Beatriz. Só que a Beatriz, ela tinha 10 anos de idade e havia já um casamento arranjado com o rei de Castela. Enquanto ela era menor de idade e não se casava, a sua mãe, Leonor Teles, que governaria como regente de Portugal. Mas o que vai acontecer? Parte da nobreza portuguesa, assim como a burguesia de lá, começa a temer que se a Beatriz realmente se casasse com o rei de Castela, o rei de Castela poderia reanexar Portugal para o seu território e acabar com a autonomia que existia lá. Então, essa nobreza e essa burguesia vão procurar um sucessor para Dom Fernando. Quem vai ser ele? O seu irmão bastardo, chamado Dom João Mestre de Avis. O que é Avis? Era uma ordem religiosa que existia em Portugal nessa época. Então, parte da nobreza e a burguesia se aproximam de Dom João e vai acabar existindo uma guerra em Portugal. Contra quem? Contra a outra parte da nobreza que apoiava o reino de Castela, que vai mandar um exército para lá. Portanto, gente, a Revolução de Avis, ela vai ser, na verdade, uma guerra civil entre a burguesia e parte da nobreza, apoiada pela outra nobreza, a outra parte da nobreza e o reino de Castela, enquanto os camponeses ficam divididos também. Quem vence essa guerra? O Dom João Mestre de Avis, apoiado pela burguesia. Só que a partir de agora, gente, o Dom João, ele vai ter que fazer uma aliança com a burguesia, já que a burguesia apoiou ele. E em que consiste essa aliança? Talvez vocês se lembrem que a burguesia são os comerciantes, são os banqueiros de uma região. E aí ele vai estimular mais o comércio e especialmente as navegações. Portugal já navegava, gente, já tinha uma experiência, especialmente com pescados, como bacalhau, como atum, como sardinha, mas vai ser agora a segunda dinastia de Portugal, a dinastia de Avis, que vai estimular cada vez mais as navegações portuguesas. Então aqui, gente, perceberam a linha do tempo como Portugal vai se formar. E é onde esses reinos aqui, Navarra, Aragão, Castela e Leão, eles vão se formar mais para frente o reino da Espanha. Mas há mais causas, gente. Como que os árabes, os muçulmanos contribuíram para as navegações portuguesas? Através do estudo da matemática. Não podemos esquecer, gente, matemática é cálculo. Cálculo serve para engenharia. Engenharia, construção de embarcações, como naus, como caravelas. Somado a isso, os árabes também conheciam de astronomia. Através do estudo dos astros, eles vão criar um equipamento chamado astrolábio. O astrolábio servia para os navegadores não se perderem em alto mar, terem uma localização, saberem a sua latitude. Olha como a presença dos árabes, ou muçulmanos, ou mouros, foi importante para as navegações portuguesas. Fora isso, gente, voltando para o mapinha aqui, ó, para o nível europeu, Portugal tem uma localização privilegiada. Portugal tem um litoral extenso que dá com o mar com o Oceano Atlântico. E isso vai também contribuir muito para Portugal ser o primeiro país nas grandes navegações. Além disso, gente, Portugal tinha a escola de Sagres. Mas não pensem a escola de Sagres como uma escola física. Na verdade, era um local de encontro, onde navegadores, cartógrafos se reuniam, trocavam experiências, trocavam conhecimento. E isso também vai contribuir para que surgissem grandes navegadores e cartógrafos para estimular as grandes navegações.
E por último, gente, Portugal era um território pequeno, ele não tinha uma grande produção agrícola. E aí isso vai estimular mais o comércio e as navegações. Por isso, gente, por tudo isso, Portugal é o pioneiro, é o primeiro país nas grandes navegações. E aí, gente, ainda a gente vê as navegações portuguesas. Então, Portugal, ele vai ser o primeiro território que Portugal vai conquistar, vai ser um território chamado Ceuta. Ceuta seria um território que fica aqui, ó, no norte da África. Então, em 1415, Portugal chega lá e depois Portugal começa a conquistar ilhas pelo Oceano Atlântico, como a Ilha da Madeira, a Ilha de Cabo Verde. Mas se vocês perceberem bem, as primeiras navegações portuguesas, gente, elas vão acontecer mais pelo litoral africano. Eles não vão navegar ainda no além-mar. Por quê? Porque você não tinha muita tecnologia e havia aquele medo de bruxas, monstros, seres sobrenaturais. Então, toda vez que eles paravam pelo litoral africano, os portugueses fundavam as chamadas feitorias. O que é uma feitoria? É um armazém fortificado, é como se fosse uma grande sala. É ali que eles negociavam com os reinos africanos, negociavam ouro, marfim, especiarias também, mas principalmente escravos. E durante todo o século XV, a navegação portuguesa é próxima ao litoral africano. Até que um corajoso navegador, muito famoso em Portugal, chamado Bartolomeu Dias, resolve desbravar o sul do continente africano. Até porque essa região era chamado de Cabo Bojador, mas na Europa era comumente chamado de Cabo das Tormentas, porque falavam que nesse cabo haveriam monstros, bruxas, haveria um roda-moinho que puxaria as embarcações, os brancos que passariam por lá virariam negros. Olha as ideias racistas com muita força na Europa já. Mas até que em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, percebe que não havia nada do que contavam e rebatiza aí com o nome de Cabo da Boa Esperança. Ele volta para Portugal para contar a boa nova. E exatamente 10 anos depois, um outro navegador nessa linha meio arroxeada, chamado Vasco da Gama, ele vai contornar o continente africano. O contornar o continente africano, gente, era o que os portugueses chamavam de périplo africano. E aí sim, em 1498, aqui onde está Goa, Calicut, Cochin, seria a Índia. O principal objetivo dos europeus nessa época. Por que os europeus desejavam tanto chegar na Índia para poder encontrar as famosas especiarias? Especiarias, gente, são temperos, existiam no mundo inteiro, mas as especiarias indianas, elas tinham um grande mercado na Europa. Portanto, gente, ó, tudo que eu comentei com vocês, após conquistar Ceuta, Açores e Madeira, ilhas pelo Oceano Atlântico, construíam feitorias ao longo do litoral africano. Bartolomeu Dias é o primeiro a contornar a África no chamado Périplo Africano. E aí, gente, vai ser o Bartolomeu Dias que vai mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, 10 anos depois, é o primeiro português a chegar na Índia. E os portugueses vão ganhar muito, mas muito dinheiro com as especiarias africanas. E exatamente 2 anos depois, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, mas não descobre o Brasil, já que essa parte a gente fala na próxima aula. Beleza, galera? É isso. Valeu!